Obrigada, senadora Ana Amélia. E antes de iniciar o meu pronunciamento, quero dizer pessoalmente da minha satisfação, da minha honra em ter convivido com Vossa Excelência aqui nesta casa. Sinto muito que não vai continuar nos próximos 8 anos. Foi uma opção que Vossa Excelência fez, assim como eu, candidatar a vice-presidente de Geraldo Alckmin. Eu, como candidata a vice-presidente de Ciro Gomes, ainda tenho mais 4 anos, mas infelizmente Vossa Excelência, que tinha uma eleição muito segura, muito tranquila, um amor imenso do povo do Rio Grande do Sul, decidiu ajudar também e contribuir com o país. Mas vai fazer muita falta aqui, muita falta. A sua personalidade, o seu caráter, em que pese possamos discordar em algumas áreas, mas sempre respeitosamente. A senhora sempre respeitou aqui a opinião dos colegas senadores e, de fato, o radicalismo não nos levará a nada. O radicalismo, ele é parente da ignorância, ele é parente do preconceito e da falta de sabedoria. Então, quero aqui clamar pelo Rio Grande do Sul que 4 anos passam rápido e, quem sabe, Vossa Excelência, pelo gosto do povo do Rio Grande, pode estar aqui de novo conosco, honrando essa casa e o seu Estado. Obrigada, senadora Cátia Abreu, e pela sua amizade. Muito obrigada pela referência, senadora Cátia Abreu. E eu fico honrada porque Vossa Excelência, como líder, e combatemos o bom combate. Foi uma alegria muito grande e numa situação completamente diferente daquela dos nossos embates aqui no Congresso, dos movimentos quando Vossa Excelência foi ministra da Agricultura e tantas outras atuações exemplares. Mas a convivência na eleição, na campanha eleitoral, nos debates aos quais participamos, não só no ONU Mulheres, que nós tivemos junto com o jornal El País e a ONG Locomotiva, também no debate da TV Cultura, o Roda Viva, e outros SBT. Momentos que SBT tivemos juntas também, foram momentos a Rede TV, foram momentos extraordinariamente ricos, em que nós pudemos demonstrar à sociedade brasileira que estávamos mesmo fazendo um trabalho em favor do Brasil. Não havia nenhum interesse de poder, nenhum interesse outro que não fosse o interesse nacional. Então foi realmente uma grande honra. E fiquei muito honrada, como a senhora deve ter ficado, com um comentário de um jornalista em um jornal de São Paulo, que falou de como saíram desta campanha as pessoas que saíram maiores e as que saíram menores. Então, Vossa Excelência estava lá, Eduardo Jorge estava lá, Alckmin estava lá e eu estava lá também. Então, acho que combatemos o bom combate. Ciro Gomes estava lá também. Então, eu acho que fizemos a nossa parte, senadora Cátia Abreu, e podemos dizer que saímos dessa campanha de cabeça erguida. Exatamente, senadora. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela sua amizade, pela sua confiança e a contribuição que sempre me deu nessa casa. Eu vi a tribuna hoje exatamente para falar sobre a minha participação nas eleições 2018, no primeiro turno das eleições presidenciais. E quero dizer aqui, sem nenhuma ofensa, sem nenhum ataque, que os candidatos a presidentes poderiam ter imitado um pouco mais os vices, as vices, especialmente as mulheres, que, graças a Deus, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós decidimos debater o bom combate, debater as boas teses, falar sobre coisas estruturais para o país, coisas com relação às mulheres, com relação à segurança pública, à saúde, porque é isso que as pessoas querem saber. Esse acusatório, essa santa inquisição eleitoral que nós estamos vivendo nos estados, vivendo no Brasil, o eleitor está enojado disso, o eleitor está cansado, porque ele senta na frente da televisão para ver um debate ou uma sabatina, ele quer saber o que esse candidato tem para mim, para minha família, para o bem-estar da população, né? Então são pessoas que cada um tem um tipo de problema e ela quer ouvir do candidato se por um acaso ele vai falar sobre o problema que lhe diz respeito. O eleitor quer votar em soluções de problemas, não é benefício próprio, financeiro, econômico ou de um emprego. Claro que as pessoas querem emprego em geral, para a população, mas as pessoas querem que o candidato diga a elas para que veio, né? Que nós possamos ter uma interlocução e um ouvido mais afinado com a população. E nós, políticos, temos que assumir a meia-culpa sempre para melhorar
essa atenção e esse fio condutor com o eleitor. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos em não ouvir direito o que as pessoas querem dizer, os seus clamores, as suas rebeldias, os seus incômodos. Às vezes o dia a dia nos engole no trabalho e a gente peca por não compreender, às vezes, o clamor das ruas. Mas também não quero tirar aqui a condição de superioridade de alguns candidatos, com relação a tempo de televisão, com relação à questão financeira de alguns partidos. E isso influencia muito, influencia sim. Então, são questões que nós temos que corrigir aqui no Congresso Nacional, esses desacertos e esses exageros, essas exorbitâncias com relação à questão financeira e à questão de tempo de comunicação, tempo de TV, o tempo para se expressar com o eleitor. Felizmente, os órgãos de comunicação, os veículos de comunicação contribuíram muito, convidando para dezenas e dezenas de debates e de sabatinas. Então, eu quero dizer que o jogo da política, como diz Ciro Gomes, meu candidato a presidente da República, o jogo da política não é jogo para menino, é um jogo pesado, onde as pessoas às vezes jogam com armas sujas, com armas proibidas, mas utilizam-se delas e nada acontece, porque as provas são difíceis de serem constatadas. Mas tem um jogo sujo também do controle político e de alianças espúrias, escuras, à noite, na calada da noite, sem o farol do sol, e acabam atrapalhando a melhor proposta para o Brasil. Eu quero dizer, a respeito de Ciro Gomes, que foi duramente golpeado, e eu me sinto golpeada junto, e todos os nossos eleitores, com relação à nossa aliança no primeiro turno, que nós tínhamos uma aliança factível, uma aliança muito líquida e certa, muito bem combinada, muito bem estruturada com o PSB e, na verdade, nós fomos atropelados no meio do caminho por uma proibição, por uma questão nos estados, uma aliança do PSB com o PT e que tirou do Ciro Gomes a possibilidade de ter um tempo maior para se expressar. A mesma coisa com os demais partidos que nos procuraram para uma aliança. O próprio presidente da República interferiu diretamente ameaçando partidos se coligassem com Ciro Gomes. E foram proibidos de coligar com Ciro Gomes, também evitando que ele tivesse tempo de televisão. E não só tempo de televisão, que isso não é tudo, mas a capilaridade na base. Porque esses partidos acabam que têm líderes nos estados e que ajudaria muito nós disseminarmos o nosso projeto e os nossos planos. Tanto que em todos os debates, as pessoas respondiam nas qualitativas que sempre Ciro Gomes, nos debates e nas entrevistas, ele crescia dentro dos grupos de qualitativa. Mas por que isso não representava e não aparecia nas pesquisas? Porque lá na base nós não tínhamos líderes políticos que reverberassem as suas teses. Nós tínhamos poucos prefeitos, poucos candidatos a governadores, pouquíssimos deputados eleitos. Nós não tínhamos quem, de fato, pudesse continuar levando e ali, como diz o outro, martelando as nossas ideias para que as pessoas que têm mais o que fazer do que ficar só pensando em política, pudessem ficar lembrando dos projetos de Ciro Gomes. Então, de fato, nós tivemos um prejuízo enorme com isso, mas eu estou muito orgulhosa, muito feliz, faria tudo de novo em participar da chapa como vice-presidente, candidata a vice-presidente do meu país, na chapa do PDT com Ciro Gomes. Eu nunca poderia imaginar que uma moça humilde, vindo lá do Tocantins, do interior do Tocantins, com todas as resenhas que poderiam acontecer na minha vida, poderiam ser negativas, e eu consegui, com o apoio popular, com a minha fé em Deus, chegar onde eu não podia imaginar no passado. Ser candidata a vice-presidente da 8ª economia do mundo. Eu falo ainda hoje, já perdemos as eleições, mas eu ainda me sinto emocionada quando me lembro que eu tive esse prestígio, que eu tive essa honraria convidada pelo meu partido, por Ciro Gomes, para participar das eleições. Coragem para poder lutar.
E não pensei duas vezes quando fui convidada, porque eu já apoiava Ciro Gomes, eu já acreditava nos seus projetos, acreditava e tinha a convicção de que ele era a melhor opção para o Brasil em termos de preparo, em termos de união das forças políticas, em termos de acomodar o país e pacificar o país. Então eu aprendi muito com ele. Participei de grandes debates e sabatinas em instituições importantes por todo o Brasil, especialmente no estado de São Paulo, onde funciona a maioria das entidades de classes, quer ser patronal ou dos trabalhadores. Percorri o interior deste Brasil urbano que eu pouco conhecia. Eu sempre tive uma familiaridade maior com o setor agropecuário, mas percorri cidades grandes do país, cidades maravilhosas que estão contribuindo com o país, no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Nordeste. Visitei essas cidades todas e eu fiquei orgulhosa de ver cada vez mais o Brasil que nós temos. Pessoas fortes, corajosas, trabalhadoras e que estão lutando e torcendo pelo Brasil, que querem que o Brasil avance. Tem os seus rancores, tem os seus dissabores, e eu percebi que durante toda a campanha, senadora Ana Amélia, não sei se concorda com a minha opinião, mas dois temas prevaleceram muito nesse debate nacional, que foi a corrupção e a violência contra as pessoas, os assassinatos, a bandidagem, as quadrilhas, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o desassossego das famílias, a captura de jovens pelo tráfico de drogas e armas, pelas quadrilhas organizadas, as milícias. Nós estamos vivendo num verdadeiro inferno. Então, nós conseguimos e constatamos essa dor que as famílias do Brasil estão sentindo. E não é diferente no meu Tocantins, que eu conheço como a palma da mão, os 139 municípios e praticamente todos os assentamentos, distritos e povoados. Nós estamos todos sem dormir à noite. Chega ao ponto de pessoas que moram, às vezes, num prédio de 20 andares e que moram lá em cima, nas alturas, e ainda ter medo da violência. Imagine quem mora nos bairros pobres, quem mora na periferia, quem mora nas favelas. Como é que essas mães estão vivendo? Então, a violência foi um ponto alto nesta campanha. E Ciro Gomes tinha um projeto maravilhoso, extraordinário, construído com os melhores especialistas do Brasil para solucionarmos a questão da segurança pública e a questão da corrupção, que é muito uma questão de vergonha na cara, óleo de peroba, como se diz no meu estado. As pessoas precisam se aquietar, os líderes políticos, empresariais de todo o país, de todos os setores, precisam tomar vergonha na cara, ter respeito pelas pessoas, voltar ao tempo antigo, aonde valia o fio do bigode, aonde valia a palavra, aonde valia o espírito público, aonde valia era deixar o seu nome na história, por um projeto, por uma causa, por uma luta, e não o patrimônio que você acumulou. No Brasil hoje, quem não tem patrimônio, quem não tem dinheiro, é muitas vezes mal visto pela sociedade, como uma pessoa que não teve sucesso. Nós temos que perguntar aos políticos, a muitos políticos, interessa a você ter um nome admirável, como tantos que passaram por essa casa, ou deixar uma fortuna incalculável à custa de quê e à custa de quem? Então, nós precisamos lembrar que o dinheiro é atividade meio. Nós precisamos deixar de imaginar que o dinheiro é atividade fim. Atividade meio para que a gente consiga a atividade fim do bem-estar pessoal, das suas realizações, do seu talento. Então, a classe política precisa dar o exemplo, primeiramente, não só o Congresso Nacional, o Executivo, mas também o Judiciário, que nós sabemos de distorções que tem em todo o Brasil. Em todo lado, para todo lado, aonde se vai, nós ainda estamos vendo ser praticado corrupção, os bochichos, as conversas. As pessoas não perderam o medo, não perderam a coragem, ainda não tem medo de roubar, ainda acha que vai sair impune, porque se eu não tenho dinheiro, um carrão, um avião, uma mansão, uma casa de praia, eu não sou bem sucedido. E nós precisamos de entender, como senadora Ana Amélia é um exemplo para nós, de uma pessoa de caráter, uma pessoa de excelência, amada pelo seu estado, admirada por todo o país, pelo trabalho que faz aqui, e não pelo dinheiro que acumulou ou que tenta acumular todos os dias. Quem é que não quer uma vida boa? Todo mundo quer uma vida tranquila, pagar suas contas em dia, poder andar bonitinha, poder andar arrumado, um carro bom para dirigir, mas não precisa de luxo e exorbitância
E nem o nome sujo no SPC, viu? Nem o nome sujo no SPC ninguém quer ter. Então, esses dois pontos, segurança pública e corrupção, mobilizou o coração dos brasileiros. E o terceiro ponto, que com muita satisfação eu observei, senadora Ana Amélia, é que as mulheres foram a bola da vez nessa eleição. Eu sou psicóloga de formação, em que pese seja uma mulher do interior, seja da roça, mas eu gosto de estudar e observar o comportamento humano. O comportamento das pessoas. Nas últimas eleições, nós já tivemos eleições que foi o momento do meio ambiente. Nós tivemos outra eleição que foi o momento da agropecuária. Todos os candidatos enalteciam, exaltavam a agropecuária. Outros do meio ambiente na outra eleição. E nesta eleição, todos os candidatos passaram, então, a dar uma atenção especial às eleitoras mulheres, porque além de ser maioria, o tema que está, o clamor das mulheres hoje, em primeira mão, a violência pessoal, a violência física, a violência emocional e mental que as mulheres estão sofrendo todos os dias, com assédio sexual nos seus empregos, as afrontas, os desrespeitos, a violência dentro de casa, que é a pancadaria mesmo, o murro no rosto, o empurrão, o chute de covardes que não têm coragem de dialogar e têm medo do crescimento da mulher, ao cúmulo do feminicídio. Então, essas questões pautaram os eleitores, apesar de que tardiamente a mulher já vem sofrendo há muito tempo, mas nunca é tarde para começar, e essa eleição foi a eleição das mulheres. Eu espero com isso, não é o oportunismo de uma eleição, eu tenho certeza que assim como as outras eleições pautaram o meio ambiente, pautaram a agropecuária, e essas duas áreas avançaram, evoluíram, nós amadurecemos muito na área ambiental, nós evoluímos muito na área agropecuária, a população hoje entende muito sobre a produção agropecuária. E agora, as mulheres, nós mulheres, seremos a bola da vez nos próximos 4 anos, no sentido de resolver problemas. Nós não queremos ser só elogiadas, nós queremos mão na massa, nós queremos as coisas solucionadas. O governo federal, o próximo presidente, vai permitir que as empresas privadas continuem pagando menos 25% de salário para as mulheres, contrariando a lei? Cadê a fiscalização do Ministério do Trabalho? Nós queremos que essas empresas tenham a consciência voluntária de entender o bem que irá fazer às mulheres e ao país, a civilidade de remunerar as mulheres no mesmo cargo, de acordo com o salário dos homens. Nós esperamos essa atitude espontânea, mas também temos uma fiscalização apropriada, que é o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, para fazer essa fiscalização em todas as empresas do país. Mas eu creio que os empresários vão amadurecer muito nesses próximos 4 anos. E com relação ao machismo, que nós temos que combater com veemência nas escolas, começando desde pequeno, as crianças já nascem amando as mães, que são mulheres. O que acontece no meio do caminho que isso é desvirtuado? Por que o desrespeito, a desconsideração e o machismo evolui de acordo com a idade das crianças? Elas já nascem com a boa índole no sentido de amar uma mulher. Por que nós não vamos, cada dia que passa, nas escolas, dentro das famílias, combatendo este preconceito odioso contra as mulheres do nosso país? Se nós queremos ser um país de primeiro mundo, uma das questões importantes, além do PIB per capita, da remuneração, dos índices de escolaridade, como são tratadas as mulheres neste país. Então, este é um ponto de civilidade e de superioridade de uma nação. Como trata os idosos, como trata as crianças e adolescentes e como trata as mulheres. Isso é um grande sinal de civilização, de civilidade e de mundo desenvolvido. Então, eu quero esperar que tudo isso se resolva. Durante a campanha, então, nós tivemos esses problemas discutidos sobre as mulheres, sobre a violência, sobre a saúde, sobre a educação. E eu digo sobre os juros, né? Os juros são assuntos, senadora, que não são o fim do mundo para resolver. Com vontade política, organização e planejamento, é possível, né? Os juros, nós temos instrumentos legais
sem interferir na iniciativa privada, mas para fazer valer a regulação e a autoridade moral do Estado brasileiro, de fazer com que os juros no Brasil possam cair de patamares. Por que não aprovamos ainda o cadastro positivo, que isso vai gerar concorrência entre os bancos? Por que não aprovamos a distribuição da carteira de cartão de crédito das unidades bancárias? Hoje cada uma é dona da sua carteira. Isso no primeiro mundo não é mais assim. A concorrência e a distribuição e a participação de vários bancos que faz um poder oferecer um serviço mais barato do que o outro. A questão da saúde é uma questão de gestão e vergonha na cara. A questão da educação é um compromisso verdadeiro com a civilidade, com o país, com as futuras gerações, de não querer ser um país medíocre, um país mesquinho, um país onde as pessoas não têm conhecimento. Nós temos que puxar para nós, que isso é uma vergonha para nós. Nós temos um nível e índice de educação ainda como estão. Que nós temos uma profissão que chama professor e professora que ganha uma miséria no país. Ninguém quer ser professor. Ninguém está hoje indo para essa profissão porque ganha menos, às vezes, do que outras profissões que não são tão grandes e maiores como a educação. Então, R$ 2.700, isso é salário, senadora? Quem aqui dentro do Senado Federal, da função menos importante, não é menos importante, mais simples, quem é que ganha R$ 2.700 no Congresso Nacional? E os nossos professores ganhando essa miséria? Que compromisso é esse com a educação? Claro que os prefeitos não conseguem pagar mais, os governadores não conseguem pagar mais, por isso que nós temos que repactuar o Pacto Federativo para que nós possamos dar salário decente para os professores, porque aí sim, não estou aqui bajulando, não tenho eleição, daqui 4 anos não tenho mandato, mas quer falar sério sobre educação? Entre tantos outros compromissos, cadê a remuneração dos professores e fazer com que as pessoas se interessem de fato em serem grandes professores? Mas, para mim, na minha avaliação, o grande problema gravíssimo para resolver no país é a questão fiscal. 13 milhões de desempregados, 63 milhões de pessoas no SPC, milhares de empresas fechando ou diminuindo de tamanho porque não tem capital de giro, porque o capital de giro que existe, o juro é para matar qualquer um. As indústrias, nos últimos 12 meses, fecharam centenas de indústrias nesse país. Nós estamos com as micro e pequenas empresas atingidas de morte, a informalidade chegando a quase 34 milhões de pessoas na informalidade. O que fazer com tudo isso? O que fazer para que o Brasil retome o emprego, retome o desenvolvimento, que as empresas possam ganhar sangue novo, que elas possam curar da anemia que estão sofrendo. As empresas estão todas anêmicas por falta de recursos, com juro que seja decente e compatível com o trabalho. Que nós possamos voltar a gerar emprego para as pessoas, é a questão fiscal. É o rombo que o Brasil tem hoje de 150, quase chegará ao final do ano, 150 bilhões de reais. E o que nos machuca, o que agrava a situação do país é a pobreza. É a pobreza que aumentou exorbitantemente. As pessoas voltaram a passar fome, a comer uma refeição por dia, alguns não comer nenhuma refeição por dia, ou aqueles que têm 2 refeições mal feitas, sem o conteúdo e sem aquilo que necessita para ser uma boa nutrição. Nós estamos vendo índices de pobreza abaixo da linha da pobreza e da extrema pobreza, números que já não se via mais no Brasil. E nós precisamos trabalhar duramente com relação a tudo isso. A essa questão fiscal é o ponto mais importante. É o que a população, claro, óbvio, menos discute, porque isso é muito complexo e é coisa para economista e para os burocratas resolverem sobre isso. E precisam resolver, porque o povo sabe falar de violência, de fome, de saúde que não tem, de educação de má qualidade. Isso o povo entende direitinho. Mas o que está causando tudo isso, um dos motivos, é a questão fiscal, é o rombo. Nós estamos gastando muito mais do que nós recebemos. Eu quero encerrar e ir para o final da minha fala, senhor presidente, agradecendo aqui a tolerância, dizendo que nesses próximos 4 anos,
o meu foco continuará sendo o Brasil e o meu Tocantins, a nossa região do Matopiba. Quero me dedicar com bastante profundidade, com bastante força, amor à causa, às causas do país, às causas do meu Tocantins, às causas do Matopiba. Conheço praticamente o Brasil inteiro, conheço os problemas de cada estado, de cada região, e especialmente do meu estado, da minha região do Matopiba. Quero ser aqui uma parlamentar independente. Já declarei várias vezes que não voto nem em Bolsonaro e não voto em Haddad. Eu votarei em branco, e isso não me diminui em absolutamente nada, porque lá na urna tem a opção em branco. Eu não vou dar o meu voto para um projeto que eu não acredito. Como senadora da República, não aconselho isso à população, que cada um faça as suas escolhas. Mas como senadora, que ficará aqui por 4 anos, que tem a obrigação moral e mandatária de fiscalizar o Executivo, se nenhum dos 2 projetos calam no meu coração, eu me dou o direito de ficar neutra, independente, aguerrida na defesa das causas do povo brasileiro. É esse o meu foco. Se o governo que ganhar as eleições trouxer para essa casa matérias importantes para a felicidade das pessoas, bem-estar da população na sua grande maioria, conte com Cátia Abreu. Se for contra o bem-estar, se for contra a felicidade das pessoas, não conte com Cátia Abreu. Não tem cargo, não tem dinheiro, não tem posição que me compre ou me demova. Esses serão os meus 4 anos aqui nessa casa e uma grande combatente à corrupção. Não é acusando as pessoas, colocando o dedo no nariz de ninguém. É nós aprovando matérias e regulamentos que possam reter, conter, punir a corrupção no país. Só isso. E isso eu quero me dedicar nesses próximos 4 anos. Quero dar a parte à senadora Ana Amélia para fazer a minha finalização. Por favor, senadora. Senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência, eu queria dizer que esse pronunciamento resume muito aquilo que o eleitor deu a resposta à sociedade, mostrando as suas dores e o seu sofrimento. Refém da criminalidade, refém da insegurança, refém de uma saúde pública sem qualidade, refém do desemprego, refém de várias mazelas e, sobretudo, da insegurança, na área rural e na área urbana. Na área urbana, em todos os segmentos, e na área rural mais ainda, que é uma área, como conhece muito bem Vossa Excelência, desprotegida. E quando se fala em que o produtor rural tenha direito, e o senador Wellington Fagundes está presidindo essa sessão, sabe muito bem, porque o Mato Grosso ele conhece a realidade, lida com essa atividade, é inadmissível que você proíba esse agricultor que está sozinho, jogado à sua própria sorte, ele e Deus, no longínquo lugar que não tem serviço de telefonia, não tem uma patrulha agrícola, uma patrulha policial que vá socorrê-lo. E não tem sequer um rádio para se comunicar com uma central para dizer que ele está sendo vítima de um assalto. E o patrimônio maior que ele tem, senadora Cátia Abreu, é a família dele, são os trabalhadores que estão com ele naquela propriedade, isolados e jogados à sua própria sorte. Então, quando a doutora Raquel Dodge esteve aqui na sabatina, eu perguntei, é justo que o Estatuto do Desarmamento proíba este cidadão que está produzindo comida para os brasileiros e também para alimentar o mundo, que ele fique sozinho, abandonado e sem ter o direito da autodefesa, de ter uma arma para se proteger? Não que ele vá usar isso de qualquer maneira ou que vá ser distribuída a arma para todo mundo, não. Este agricultor, lá no fundo da sua propriedade rural, longínqua, abandonado à sua própria sorte. Então, ela própria admitiu que tinha que ser examinada essa questão. É essa questão que também, Vossa Excelência, eu imagino, e não adianta vir querer taxar a gente a bancada da mala. A gente está defendendo um direito da autodefesa, da autossegurança das pessoas que estão na área rural. Então, esse setor que sofre um preconceito danado. A agropecuária, produzir comida no Brasil, sofre preconceito. A área urbana não entende. Os ambientalistas xiitas às vezes não compreendem, porque às vezes é um discurso ideológico e uma série de coisas. Então, Vossa Excelência, ao assumir esse compromisso, contem comigo, foi o que eu fiz quando cheguei aqui. Muitas das coisas que o governo Dilma propôs,
que eu entendia que eram bons para o país, eu ajudei, mas o que não era bom eu não ajudei. Eu acho que essa é a atitude que o eleitor espera de um senador com o seu compromisso, senadora Cátia Abreu. A diferença nossa, e de novo respeitando a sua posição de neutralidade, é que no meu estado os gaúchos são, por natureza, eles são beligerantes. Né? Gaúcho gosta de tomada de posição. Gaúcho gosta de que seus líderes tomem lado. Pode até tomar um lado errado, mas tem que tomar lado. E eu tomei o lado do 17 do Bolsonaro, por entender que ele está representando uma esperança de mudança, especialmente de atender aquilo que é mais urgente para a população, a segurança pública. Obrigada, senadora. Obrigada, senadora. Eu também, no fundo, tenho o espírito gaúcho dentro de mim. Imagine a dificuldade que eu estou tendo para manter a minha neutralidade, mas por convicção, por esperar, vou aguardar o comportamento de qualquer um dos dois que ganhar as eleições para ver como vão se comportar. Porque eu li com profundidade o projeto de governo dos dois e, sinceramente, não fui convencida. Quem sabe, na prática, os dois, qualquer um deles que ganharem, possa colocar na prática e eu passar a concordar. E quero dizer que, com relação ao armamento no campo, eu disse isso na eleição, como candidata a vice-presidente, fui massacrada por alguns setores da imprensa, porque eu estava pregando o armamento no campo, mas eu convido a todos esses que são contra, que vá morar uns dias no interior do Brasil, vá morar na roça sozinho, inclusive eu, sem marido, sem ninguém, sem familiar, com crianças pequenas, morando sozinha, grávida, vai morar uns dias no campo para poder ver na pele a hora que desligar o motor da fazenda, que hoje ainda tem energia, no meu tempo nem tinha. Então tem umas que não tem energia. Desliga o motor, breu total, só na vela. Vai se defender como? Então essas pessoas deveriam passear um tempo no campo, pelo menos um mês, acho que não ficam. Não dão conta de ficar. O medo é grande demais. Então, eu fui agredida por alguns, mas mantenho a minha posição, como Vossa Excelência acabou de dizer, com relação à ressalva do armamento no campo. Não é um armamento para milícias e para fazer uma guerra armada com terra contra sem terra ou contra índios. Não. Muito claro, nós estamos falando sobre bandido. Quadrilhas organizadas hoje no campo para roubar gado, para roubar material no barracão, para matar o dono da fazenda, matar os seus trabalhadores. Então, nós queremos nos defender porque não tem polícia. Agora, se mandar a polícia para o campo, nós não precisamos de arma, tá bom? Então, fica assim. E encerro dizendo aos produtores rurais de todo o país, de todos os tamanhos, aos trabalhadores, a todos a quem trabalham, que nós vamos lutar para desburocratizar esse país. Não vamos desistir do nosso Brasil. Não vamos desistir do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. A pauta das mulheres, contem comigo, mulheres de todo o Brasil, minhas companheiras, minhas irmãs brasileiras. E encerro dizendo que não vou responder mais em nenhuma entrevista, se sou de direita ou sou esquerda. Vou dizer apenas que nem de direita nem de esquerda, eu vim de baixo. Eu vim de baixo, de uma família humilde, fui criada num bairro de pessoas humildes, com muita alegria, com muita honra. Minha mãe foi uma lutadora para sustentar seus 3 filhos e os seus pais, meus avós. Fui criada na dureza, na peleja, como diz no Rio Grande, na peleia e no Paraná. E quero dizer que essa é a Cátia Abreu. Nem de direita, nem de esquerda. Eu odeio esses conceitos. Eu vim de baixo. Sou a favor do livre mercado, da livre iniciativa, sou a favor do direito de propriedade, da eficiência dos governos, da eficiência das empresas, mas também sou a favor da justiça social. Sou a favor que nós todos possamos colocar o foco no trabalho, no progresso, no desenvolvimento, no fortalecimento de todas as empresas pequenas, médias e grandes, mas que o nosso maior foco, acima de tudo, seja o ser humano. Seja o ser humano, o seu bem-estar e a sua felicidade. Essa é a Cátia Abreu. Quero ser uma pessoa equilibrada do ponto de vista social e do ponto de vista mercadológico. Nem para o céu e nem para a terra. Nós temos que manter o equilíbrio e o foco nas famílias e na sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.